Foi o som que nenhum de nós ouviu. Se um universo nasce e ninguém o ouve, será que o universo nasceu mesmo? Aparentemente sim. Aconteceu há muito tempo. 13,8 mil milhões de anos. Billions, como dizem os anglófonos. Mas eu sei lá o que é isso. Mal sei contar pelos dedos. Mas é fascinante que tenha ocorrido. Que isto, eu a falar, tu a ouvires enquanto fazes outra coisa que não é interessante que baste por si só, seja real. Isto, que é experienciar o que é, começou em algum momento. E antes disso? Nada? Alguma coisa? O quê? A dimensão do universo é, em primeiro lugar, desconhecida, porque não conhecemos bem os limites do cosmos, só os conhecemos até ao ponto de onde a luz nos chega. Como, aliás, na vida, só conhecemos até ao ponto aonde a luz chega. Poderá ser infinita? Indagava a jovem sobre a natureza da sua consciência. Fiat lux, princípio dos princípios principiado no ventre da eternidade. Terá fim o princípio? Para se fazer de novo, outra vez, mas desta feita ainda melhor, com justiça. Os senhores que veem através dos óculos os cálculos, mas que nos enxergam por cima das lentes sem desfitar o rosto das papeladas, falam em língua estrangeira. Big Freeze, ou Big Bounce, ou Big Rip. Haja consenso na grandeza da coisa. É big, entoam os convidados de um aniversário no Rio de Janeiro. Que coisa tão grande, que coisa tão enorme é esta? E segue, expandindo-se a velocidades vertiginosas até estagnar, gélido, dizem. A matéria esfria, tal como os nossos corações diante destes vaticínios. Nesse momento inicial em que o fervente universo começou a esfriar, as partículas mais elementares começaram a unir-se, tal como os nossos corações diante da dor partilhada. Esses núcleos de hidrogênio, criados no primeiro momento do universo, ainda são os mesmos que bebemos dos nossos copos de água filtrada. Está tudo ligado. Era o que meu pai dizia quando chegava à casa do trabalho e via as luzes todas acesas. A energia está cara. E tudo é energia. A matéria e a energia correspondem-se, disse o despenteado Einstein. Quando pensamos profundamente, mexemos no cabelo. Depois, a misteriosa gravidade que começa a agremiar matéria para fazer estrelas luminosas, azuis, brancas, amarelas e vermelhas, conforme a temperatura. As estrelas também colapsam para dar origem a novas estrelas, tal como no futebol. E depois as galáxias, que são conjuntos de estrelas e planetas e outras coisas, muitas mesmo. Até para aí há 100 anos pensava-se que só existia uma galáxia. Afinal há milhões delas. Isto é enorme. Mais adiante, neste não tão pálido ponto azul, o corolário do cosmos, a vida. E o corolário da vida, a humanidade. E o corolário da humanidade, Vossa Excelência, você! Sim, você é o maior! Este colossal universo existe somente para você e todos nós estamos ao seu serviço. Há mais vida noutro lugar? Pergunta o operário do Sudeste Asiático a trabalhar de sol a sol em condições degradantes. No universo não sabemos. Talvez exista algures uma bactéria que nos pode matar a todos, ou uma sociedade super avançada que nunca conheceremos. Talvez sejamos os únicos e o universo seja o nosso Éden. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra. Faremos viagens interestelares? Estabeleceremos colónias em planetas distantes? Descobriremos novas paisagens deslumbrantes como as nossas? Pôres de 2 sóis? Luar de 7 luas? Há ainda muitas questões por responder, dizia a professora ao aluno que entregou o teste demasiado cedo. Talvez daqui a 1000 anos, se não nos matarmos antes com armas nucleares, aquecimento global e outros monstros, descobramos tudo o que ainda não sabemos. Ou então não, respondeu o estudante ao professor que lhe afirmava que não passamos de átomos guiados por leis cegas a navegar o espaço sideral. É tudo tão grande e entusiasmante. Que coisa é esta?